Capítulo 8. As leoas são estratégicas. Força e justiça para os que lideram e decidem. Força e bravura para os que guardam e protegem. Isaías 28:6. As leoas não são as criaturas mais fortes da savana, mas o que lhes falta em força, eles compensam em estratégia e coragem. As nossas irmãs leoas trabalham juntas como uma equipe estratégica de fêmeas com um parentesco. Existem irmãs, tias, mães, filhas e primas no bando. Elas são todas vagamente aparentadas, portanto, conhecem bem os pontos fortes e as fraquezas uma das outras. No que se refere a caçar por comida, procurar um filhote perdido ou treinar e proteger os jovens, cada leoa no bando tem o seu papel e as suas contribuições a dar. Vamos começar com a dinâmica da caça. 3 fatores significativos entram em cena quando as leoas caçam: a regulação do tempo, a camuflagem e a aproximação. Para a leoa, a regulação de tempo não é apenas crucial, é tudo. Ela aprendeu uma habilidade que faríamos bem em adotar: permitir que o tempo trabalhe a seu favor. A leoa trabalha com os elementos do tempo e da iluminação para saber quando caçar. Ela caça quando o ambiente é mais favorável, ao anoitecer ou antes do dia raiar. Ninguém pode apressar um pôr do sol ou retardar o seu nascimento, de modo que as leoas são pacientes e premeditadas. A luz reduzida aperfeiçoa a camuflagem delas, o que lhes proporciona proximidade. Com o cair da noite, a visão da maioria dos animais da planície africana declina, ao passo que a visão da leoa permanece intacta. Falarei mais sobre isso adiante. Com a iluminação a seu favor, ela também inclui na equação o tempo e posicionamento. Em sua maioria, as leoas se escondem nos locais abertos. Elas parecem um tanto casuais à luz do dia, enquanto se posicionam a favor do vento ao redor de sua presa. E quando uma leoa localiza a sua melhor posição, ela se deita. O efeito da leoa sobre o rebanho está longe de ser casual. Sua presença reverbera pela planície e os que estão mais próximos entram em pânico e se espalham. Os animais assustados se voltam para ver se a leoa começou a perseguição. Mas a leoa não se moveu. Não é hora. Ela está parada e quase imperceptível na grama dourada. Ela pode cochilar enquanto espera, mas o seu sono não é profundo. Ela está apenas reunindo forças enquanto aguarda o momento certo de se mover. O rebanho nervoso se acalma e a leoa é esquecida. As cabeças se abaixam enquanto eles voltam a pastar. Com uma paciência resultante da prática, a leoa se tornou parte da paisagem e sua presa relaxa e fica perigosamente confortável com sua presença. Ela conseguiu gerar a atmosfera de relaxamento que esperava. A leoa age de maneira premeditada. À medida que ao anoitecer se aproxima, ela rasteja para mais perto, lentamente e próximo ao chão. Suas enormes patas são praticamente silenciosas. De cabeça baixa, ela faz pausas calculadas para medir a distância até a sua presa. Surpresa e proximidade são cruciais para o sucesso de seu ataque. Ela não é páreo para a velocidade do antílope. De repente, a leoa irrompe da mata. O antílope, aterrorizado, salta e foge. A sua parte traseira por pouco não é rasgada pelas garras afiadas da leoa. A perseguição começou. Apanhado no terror do momento, o antílope não sabe que está se dirigindo para uma emboscada. Outra leoa o desvia. Ele se volta para evitá-la e corre para o caminho de mais uma leoa. A matança é rápida e quase humana. A nossa primeira leoa errou? Talvez sim, talvez não, mas uma coisa é certa. Ela fazia parte de um plano estratégico cuidadosamente executado. As leoas são os únicos grandes felinos que caçam em bando. Os tigres, os leopardos, as panteras e as chitas caçam sozinhos, mas as leoas caçam juntas. Elas são caçadoras altamente experimentadas. Cada leoa assume a sua posição e aperfeiçoa suas habilidades de caça na companhia das suas irmãs do bando. Os leões machos têm sido conhecidos por se lançarem sobre um rebanho na tentativa de derrubar tudo o que puderem. Um leão é realmente um matador formidável, mas as leoas não se apressam, elas dançam. Sua caça coordenada é de tirar o fôlego. Essa é a razão pela qual a leoa é considerada o ápice da proeza na caça. Proeza.
Amo essa palavra, proeza. Amo a maneira como me sinto quando a pronuncio. Vá em frente, experimente. Proeza. Já faz algum tempo que tenho introduzido deliberadamente a palavra proeza nas conversas. Ela nunca deixa de fazer as sobrancelhas se erguerem. A palavra proeza não é usada em excesso nem esgotou seu significado original como outras palavras. Como a leoa, a palavra proeza traz consigo uma medida de deslumbramento e carrega em suas letras uma aura de mistério. As jovens mulheres que viajam comigo têm sido conhecidas por usarem essa palavra em uma variedade de combinações para testar como ela se encaixa. Elas falam de proezas de viagem, proezas de bagagem, empacotar proezas, proezas em oração e pregar proezas. Queremos que proeza seja a nova palavra da moda. Em uma observação mais séria, a palavra proeza tem significados que quero que as mulheres explorem e expressem. Além de unir o termo caça ao termo proeza, como em a leoa é o ápice da proeza na caça, eu gostaria de vê-la combinada com palavras como feroz, estratégica, inovadora, criação de filhos, estilo e comunicação. As opções são potencialmente infinitas, mas a leoa não fala sobre proeza, ela é a proeza. Se a proeza tivesse uma forma, ela seria definitivamente felina. Embora eu seja uma pessoa que ama cães, não posso imaginar designar a expressão proeza ao meu Yorkshire. Se proeza tivesse uma cor, eu imaginaria que seria dourado. Uma textura? A textura de pelo ondulado. A proeza andaria com propósito e, quando necessário, com astuta discrição. A proeza não pode ser forçada ou fingida, mas ela pode e deve ser desenvolvida. Se você a possui, ela lhe pertence. Proeza é o que torna a leoa poderosa. Ela não se assusta com a sua força, ao contrário, ela a conforta. De acordo com o dicionário em carta do meu laptop, a proeza abrange os termos habilidade, perícia, especialidade, competência, destreza, aptidão e proficiência. Além disso, amo essa dupla definição. 1. Habilidade excepcional, perícia ou força. 2. Valor ou bravura excepcional. Como a leoa, você também tem proeza. Há uma habilidade, uma força ou um valor excepcional esperando para ser realizado em sua vida. Ele pode estar escondido, esperando para ser encorajado a se desenvolver, mas nunca duvide que ele está aí. Deus esconde talentos e habilidades no fundo de cada um de nós. Nossa missão é desenterrá-los e afiá-los. A proeza poderia dizer: não sei nem faço tudo, mas o que sei escolho fazer bem. As áreas de proeza geralmente são despertadas por meio de coisas como brincadeiras, jogos, esportes ou faz de conta. Existe algo dentro de você que quer sair e brincar? A área da sua proeza pode ser o que é ativado quando você vê leoas sem medo e em ação. Quer elas estejam caçando, protegendo, quer treinando, elas fazem o que sabem fazer bem. E por que as leoas são consideradas o ápice da proeza na caça? Elas caçam juntas, sem competição e sem quebrar a formação. Nenhuma contribuição de uma mulher é mais significativa que a de outra. Precisamos que você seja você. Imitar os talentos de outra pessoa não é útil para ninguém, e menos ainda para você. A individualidade não nasce por meio da comparação, da cópia ou da competição. Cada leoa afia o seu próprio conjunto de habilidades. Faríamos bem em seguir o exemplo delas. Então, desde que estamos ligados a outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Romanos 12, de 5 a 6. Muitas vezes, participo de conferências formadas por palestrantes altamente dotados. Pode ser intimidador falar em seguida a uma de suas apresentações. Por meio da tentativa e do erro, aprendi que o melhor caminho é apenas ser a melhor versão de mim mesma. Lembre-se, ninguém é convidada para o mundo deles para que você finja ser outra pessoa. Eles querem você.
Quando leio constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no versículo anterior, lembro-me do nosso termo proeza e do fato de que a sua própria criação expressa tanto medo quanto deslumbramento. Deus não soprou em você um espírito de temor, mas um espírito de amor, poder e clareza mental. Ver 2 Timóteo 1, de 7. Você foi criada de modo espantoso, não pavoroso ou tenebroso. Você, amada, foi posicionada na Terra em um período de terror mundial para expressar a maravilha do nosso Deus. Você foi chamada para ser uma parte que funciona maravilhosamente, o que, em minha opinião, é outra expressão de proeza. Deus convida a todos para assumirem as suas posições, como a leoa, cada um no seu lugar, cada um na sua força. A supremacia da leoa na caça é celebrada em muitas culturas africanas. Guerreiros ou caçadores notáveis ganham a designação de filho da leoa. Como você vê, é a leoa que treina os seus filhotes para caçar, tanto machos quanto fêmeas. Até a Bíblia enfatiza essa dinâmica. Que leoa foi sua mãe entre os leões, como se orgulhava os seus leãozinhos. Seus filhotes cresceram e ficaram grandes. Criou um deles até a maturidade, um leão novo e robusto. Ele aprendeu a caçar. Ezequiel 19, 2 a 3. Mas o cuidado das leoas não se limita aos seus filhotes. Muitos animais fazem isso. As leoas têm sido conhecidas também por cuidar das leoas mais velhas ou feridas do bando. Elas são a cola que mantém o bando unido, funcionando como uma unidade saudável. O leão macho é uma figura proeminente que não tem medo de fazer a sua presença conhecida. Em contraposição, a força da leoa está em sua habilidade de quase desaparecer. Não serve ao seu propósito declarar a sua presença durante uma caça. E no que se refere a prover alimento para os seus filhotes, a camuflagem é uma vantagem evidente. Se seus filhotes são ameaçados, porém, é outra história. É você quem ensina a leoa a se aproximar silenciosamente de sua presa e satisfazer o apetite de seus filhotes quando eles se arrastam em sua toca? Jó 38, 39. Esse versículo nos permite ouvir Deus e Jó conversando. Essa conversa revela que Deus é aquele que ensina a leoa a caçar e seguir e a prover alimento para os seus filhotes, que estão esperando, perguntando-me como isso é feito. Será que o nosso Deus magnífico coloca pistas e marcas no ambiente da leoa que afiam continuamente as suas habilidades? Será que os elementos da criação inspirados por Deus ensinam a leoa a caçar e a cuidar dos seus filhotes, assim como a maravilha da criação desperta o nosso desejo de buscar a Deus e de amar uns aos outros? Uma perseguição implacável. Quero expandir o seu conhecimento acerca da caça. Uma caçada não se limita a matar e depois comer. A caçada também descreve uma perseguição, uma procura ou até um resgate. A forma verbal significa perseguir, seguir, acossar, acompanhar ou ficar deitada à espera. Acho interessante que esses verbos também sejam usados para descrever a nossa busca por Deus. Ó Eterno, ó Deus, corro para ti a fim de salvar a pele. A perseguição é implacável. Salmos 7, 1. Essa caçada é empolgante. Amo o conceito de uma perseguição implacável por Deus. É como clamar a sós pela manhã, quando ainda estamos meio dormindo, deixando as nossas palavras ecoarem distantes do tempo. As palavras do versículo sugerem urgência, velocidade e busca determinada. Ele também poderia ser abordado de outro ângulo. Poderia ser o relato de alguém que escapa de algo selvagem e perigoso, ou uma perseguição a Deus através da selva. Ambos funcionam, ambos são emocionantes. Embora eu prefira a ideia de uma perseguição selvagem e perigosa a Deus, também gosto da ideia de que ele poderia me perseguir intensamente. Às vezes, quando olho para a cadeia de montanhas na janela da frente de minha casa, sussurro: Deus, quem és tu? Quero conhecer a mim mesma à luz do teu poder tempestuoso. Sem dúvida, ninguém imagina poder caçar Deus. Seria ridículo considerar fazê-lo perder o equilíbrio.
mas podemos ter um vislumbre. Escondido nele está tudo o que eu poderia buscar. Amada, nunca senti um chamado tão urgente à caça. É hora de uma busca selvagem por Deus. Assim como a leoa espera com paciência, o tempo de espera faz parte da nossa busca por Deus. O salmista escreveu: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, e de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5, 3. Caça também significa olhar, buscar ou procurar. Estas palavras ecoam tudo o que eu já disse. Por último, caça denota uma busca, uma missão, uma perseguição ou uma expedição. Como filhas do Altíssimo, caçamos para ter respostas, sabedoria e força. Perseguimos Deus para que Ele possa nos pegar. Uma vez capturadas, refletimos a sua luz e vida para outros. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos 23, 6. Sabedoria e conselho podem ser encontrados na companhia de mulheres que não apenas correram atrás de Deus, mas que foram perseguidas por Ele. Cada uma dessas mulheres selvagemente despertadas tem uma porção do amor e da compaixão de Deus para expressar aos outros. A terra está esperando para ver o que acontecerá quando a beleza e o amor de Deus não apenas capturarem, mas também mobilizarem um exército de mulheres. Você, amada, faz parte de uma expedição para a verdade e de uma revelação de soluções. Nossa busca por conexões divinas da parte de Deus finalmente vem através de uma revelação do nosso leão Jesus. Há perguntas que só as mulheres sabem como fazer. Há respostas que Deus nos confiou para revelarmos. Para ver isso realizado, nós nos reunimos. Antes de as nossas irmãs leoas caçarem, elas se reúnem. Elas descansam juntas, sentem fome juntas, espreguiçam-se e se levantam juntas. Elas assumem as suas posições de caça e, quando tudo termina, elas se banqueteiam juntas. Então, o ciclo se repete. As posições podem mudar, mas no fim das contas, as leoas estão juntas. Margaret Mead foi uma antropóloga cultural brilhante que fez esta observação depois de muitos anos imersa em diversas culturas. O relacionamento entre irmãs provavelmente é o relacionamento mais competitivo dentro da família, mas quando as irmãs crescem, elas se tornam o relacionamento mais forte. Ao ler essas palavras, pensei, é isso que está acontecendo. Estamos crescendo. Quando escrevi e pesquisei o meu livro Nurture, percebi a falta de exemplos bíblicos de irmãs vivendo a vida juntas de maneira estratégica. Na verdade, eu estava desanimada, perguntando-me onde eu encontraria um modelo para mulheres que eram amigas e confidentes. Eu estava desesperada por saber. Como você percebe, não nos levantaremos como leoas se o Espírito de Deus não nos guiar ao longo desse processo. Enquanto eu pesquisava na Bíblia em busca de um exemplo, senti o Espírito de Deus sussurrar. O capítulo das filhas está sendo escrito agora mesmo. Diga às minhas filhas para escreverem as suas vidas bem. Não quero correr o risco de você não saber o quanto a sua contribuição é integral e crucial. Você entende o que isso significa? Estamos escrevendo individualmente e cooperativamente a história das filhas de Deus, uma companhia de irmãs aparentadas que se reúnem para escrever as suas vidas e que fazem com que cada palavra, ato e escolha conte. Com esse ajuntamento, vejo os leões de Deus se levantando em força, graça e habilidade ferozes, perseguindo a justiça. Nós não apenas nos levantamos juntas na busca por Deus e por suas respostas. É hora de nos levantarmos em busca da justiça. A justiça não exige uma graduação em direito. A justiça deveria ser um estilo de vida. Meu país foi fundado como um refúgio contra a devastação da injustiça. O sistema legal dos Estados Unidos estabeleceu os nossos tribunais como santuários da verdade. Contudo, as sentenças mais recentes nos dão razão para nos perguntarmos se eles são apenas áreas de exibições dramáticas para advogados ardilosos. Ele dará força e justiça para os que lideram e decidem.
força e bravura para os que guardam e protegem. Isaías 28, 6. Esse versículo nos dá uma percepção notável. Justiça é mais do que executar uma lista de regras. Ela requer pensamento e energia. Precisamos da percepção da sabedoria, de modo que tanto o juiz quanto o júri decretem vereditos que no fim guiem uma nação e os atos de seus cidadãos da injustiça para a justiça. A manutenção da verdadeira justiça requer protetores fortes e excelentes. Houve um tempo em que a justiça era usada para descrever os Estados Unidos. Quando eu era criança, o slogan de um dos nossos super-heróis era verdade, justiça e o modo de vida norte-americano. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Salmos 94, 15. Precisamos de um avivamento de justiça. Temo que o nosso poder judiciário tenha perdido o seu senso correto de juízo. Corações virtuosos perseguem a justiça. Quando seu coração é reto, a injustiça se torna abominável para você. Isso não se limita ao poder judiciário, deveria abranger todas as áreas da vida. Enquanto esperamos que o governo, a igreja ou outra pessoa transforme o errado em nosso mundo em certo, mulheres e crianças estão morrendo. No mínimo, creio que todos nós podemos concordar que justiça envolve resgatar as crianças do perigo, usando a sua proeza, e as leoas trabalham juntas para proteger os filhotes do bando. Se os filhotes forem ameaçados, a leoa torna-se uma guerreira estratégica. Assisti a um documentário que mostrava uma cobra conseguindo posicionar-se dentro de um bando de leões. As leoas permaneceram calmas, embora uma cobra mortal estivesse no meio delas. A reação delas foi uma evacuação calma, ordenada e imediata dos filhotes para um local seguro alternativo. Cada uma agarrou o filhote mais próximo pela nuca e rapidamente estabeleceu uma distância entre os seus pequenos e a serpente letal. Uma leoa ficou com os filhotes enquanto as suas irmãs voltaram para juntar-se àquelas que ficaram para trás para acompanhar os movimentos da cobra. Fiquei impressionado ao perceber que aquelas leoas foram sábias o suficiente para não atacarem uma cobra tendo seus filhos nos arredores. Os filhotes não apenas estavam em risco, eles estariam no caminho. Com os filhotes a salvo, era hora de confrontar a cobra. A abordagem instintiva das leoas foi altamente tática e estratégica. As leoas são tremendamente protetoras com todos os filhotes do bando. Uma leoa não porá em risco o filhote de outra leoa, tanto quanto não porá em risco os seus. As leoas não caçam juntas apenas, elas criam os filhos juntas. Do mesmo modo, deveríamos ser comprometidas em colocar distância entre todas as crianças da terra e o que quer que seja que ameace as suas vidas ou as coloque em risco. Não basta se preocupar com os nossos. Isso significa que guerreamos nossas batalhas em casa e fora dela. Vamos nos levantar em favor das nossas vizinhas, tanto de perto quanto de longe. Nas leoas, esse impulso protetor é tão forte que elas têm a proteção dos filhotes em mente antes mesmo da concepção. Por meio de uma provisão da natureza inspirada por Deus, as leoas têm a habilidade de sincronizar o seu ciclo de cio de reprodução. Isso lhes permite conceber e dar à luz juntas. Assim, na essência, o bando ficará grávido. As leoas entendem que os filhotes de idades semelhantes têm maior chance de sobrevivência devido ao igual acesso a alimento e treinamento. Todos aqueles bebês dourados tropeçando para lá e para cá significa que não há falta de mães cuidadoras. Pelo fato de que o bando consiste de fêmeas aparentadas, as leoas cuidarão e treinarão os filhotes umas das outras. Há uma grande vantagem em crescer ao lado de irmãos e irmãs no bando com experiência e tamanhos semelhantes. Isso significa que há ritmos semelhantes nos padrões de disputa, alimentação, descanso e brincadeiras, que no fim das contas se transformam em níveis de habilidade complementares. As leoas treinam seus filhotes sendo modelo do que é correto. Na selva há pouca margem para o erro. Se os conjuntos de habilidades não forem transferidos, a sobrevivência dos filhotes é ameaçada e o legado do bando é comprometido. As leoas aprendem a caçar com a brincadeira.
enquanto ainda são filhotes. Elas aprendem os elementos. As mamães leoas ficam deitadas enquanto seus pequenos brincam e lutam. As mães também juntam-se a eles. As leoas não apenas lutam com os filhotes, elas também brincam entre si. Elas permitem que os filhotes sintam-se poderosos enquanto eles tropeçam, se engalfinham e pulam para lá e para cá. Se eles vão longe demais, a mamãe leoa está sempre por perto para dar um rosnado ou uma patada naquele que ficar fora de controle. Todo esse tempo de brincadeira saltitante serve a um propósito, pois ele enfatiza os pontos fortes de cada membro do bando. Deus ama quando rimos e nos envolvemos em atividades de recreação. Poderíamos dizer que quando brincamos, nos envolvemos em recriação. Sempre me defendestes, por isso estou livre para correr e brincar. Salmos 63, 7. Quando aprendi que as leoas concebem e dão à luz juntas a fim de compartilhar a alimentação e o treinamento dos seus filhotes, ouvi o Espírito de Deus sussurrar: Lisa, toda criança merece ter a mesma chance de sobrevivência. Toda criança precisa ser protegida, alimentada, treinada e provida. O bem-estar das crianças da Terra é nossa função. Precisamos ser estratégicas em nossa busca por justiça para elas. Uma reação feroz. Se as leoas agem assim, quanto mais não deveria as mães humanas salvar crianças que não são suas? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. É tão inimaginável que uma mãe possa se esquecer de seu filho que o Deus vivo disse, ainda que isso fosse possível. Este versículo enfatiza o quanto é antinatural as mulheres deixarem de alimentar ou nutrir conscientemente um filho. Infelizmente, vivemos em um tempo em que o impensável tornou-se realidade. Com uma frequência crescente, as notícias divulgam histórias de mães que comprometem a segurança e o bem-estar dos seus filhos em troca de drogas, álcool ou dinheiro. Recentemente, a mídia enfatizou o sofrimento de duas meninas pequenas que foram raptadas por casais diferentes. Uma menina corajosa foi mantida cativa por 18 anos. E durante esse tempo apavorante, ela deu à luz e amamentou 2 filhas. A outra menina foi raptada da casa de sua família e mantida presa por 9 meses. Ambas as meninas foram violentadas e brutalizadas por predadores cruéis. Em ambos os casos, a esposa que não tinha filhos foi acusada como cúmplice do crime de seu marido. Quando meu filho Alec percebeu que havia mulheres envolvidas, ele ficou chocado. Por que as esposas não salvaram as meninas? Ele perguntou, incapaz de entender um mundo no qual mulheres não haviam salvado crianças. Tudo o que pude responder foi que nenhuma dessas mulheres era saudável. Elas tinham escolhas e escolheram permanecer caladas. Por alguma razão, o coração materno não despertara em nenhuma delas. Tendemos a pensar que as mulheres são oprimidas pelos homens, mas nem sempre é esse o caso. Essas mulheres sabiam o que estava acontecendo e não fizeram nada. Na verdade, elas permitiram o abuso daquelas meninas. É interessante notar que ambos os abusadores distorceram textos bíblicos e usaram visões nada saudáveis da submissão para manipular as suas esposas e as meninas. Querendo agradar os seus maridos, a cumplicidade das esposas chocou toda uma nação. Em contraposição, uma leoa se colocará entre seus filhotes e o perigo. Tenho lido relatos nos quais as leoas até trabalham juntas contra os leões do seu bando quando os atos deles ameaçaram os filhotes. Nunca houve um período mais crítico para sermos mulheres saudáveis que compartilham e vivem corretamente a palavra de Deus. Precisamos estabelecer uma visão sábia e atenta acerca de problemas como gênero, submissão e obediência marital incondicional. Deus nunca pretendeu que nenhum desses princípios colocasse outros em risco. Eles foram designados para a saúde e para o bem. É nossa responsabilidade proteger os pequenos e os vulneráveis. Como as leoas,
devemos sempre procurar tirar as crianças do caminho do perigo. As leoas entendem por um instinto inspirado por Deus o que algumas mulheres esqueceram. As mães salvam, ainda que os filhos não sejam delas. Aparentemente, apenas dar à luz não faz de você uma mãe. Há alguns meses, nosso país ficou perplexo com a história de uma linda e sorridente menina de 5 anos de idade que foi vendida pela mãe como escrava sexual. Encontraram o corpo da menina em uma área florestal, ao largo de uma estrada rural na Carolina do Norte. Tremo ao pensar o que mais poderá estar nas notícias por ocasião da impressão deste livro. Agradeço a Deus porque, para a maioria de nós, esse tipo de desconexão materna ainda é impensável. A Bíblia prevê que haverá um tempo de embrutecimento no qual as pessoas que se perderam no caminho esquecerão o que é ser humano. Vê Romanos 1, 26. Ser humano é ser semelhante a Deus e ter dentro de nós uma consciência e uma medida do seu coração. Deus fica ultrajado com essa desvalorização da vida e com a sexualização de crianças que foram feitas à sua imagem. Sabendo que essa é a reação dele, devemos reagir do mesmo modo com uma reação feroz e amorosa. Algumas de nós precisamos abrir os seus lares por meio da adoção e receber as crianças que estão correndo risco ou que são indesejadas. Precisamos ser generosas e não depender do governo para tornar certo o que vemos que é errado. Vamos realmente amar o nosso próximo. Se permanecemos caladas diante da opressão e da injustiça, corremos o risco de que elas um dia nos alcancem. Anseio por ver a igreja levantar-se para corrigir a injustiça do tráfico humano e do comércio sexual. Eles nunca estão longe da minha mente e estão constantemente presentes nas minhas conversas. Recentemente, falei com uma mulher que estava sentada ao meu lado em um voo sobre a minha paixão por ver as mulheres do mundo se mobilizarem em algo tipo de ação que confrontasse esse problema. Ela voltou-se para mim e perguntou: com que autoridade você fala sobre esse assunto? A intensidade da pergunta dela me apanhou completamente de surpresa. Perplexa, fiz uma pausa. Depois retruquei. Com que autoridade eu ousaria permanecer calada? Abaixando a voz, ela tentou explicar que queria saber se eu tinha alguma qualificação educacional ou profissional nessa área. Sustentei o olhar e expliquei que, até onde eu sabia, não havia lei contra levantar sua voz contra a injustiça e, pelo que constatei, não existe uma única resposta profissional. A enormidade desses crimes exige a reação de muitos. É uma enorme injustiça despojar as crianças da sua inocência e escravizá-las à luxúria e à devassidão de um adulto. Como alguma de nós pode permanecer calada quando as vozes de tantas crianças foram silenciadas? Como podemos não clamar sobre esse assunto? Quantas vezes precisamos ouvir: tudo que é necessário para que o mal triunfe é que os homens de bem não façam nada. Antes de não apenas acreditarmos nisso, mas agirmos com base nisso? Quando estou no exterior e passo por lugares de pobreza extrema, olho nos olhos das mães e me pergunto o que elas devem estar pensando. Será que elas estão perguntando: o meu filho vale menos que o seu? Deus nos livre de permitirmos que elas acreditem nisso. Quando estive no sudeste da Ásia, por 2 vezes uma mãe me ofereceu sua filha. Uma mãe chegou a ponto de colocar seu filho em meus braços. Enquanto eu o segurava, ela olhou para mim e fez um gesto, enquanto dizia palavras que eu não conseguia entender. Depois que elogiei a beleza do bebê de outra mãe, ela perguntou por meio do intérprete se eu queria a filha dela. Você pode ver o desespero delas? Elas estavam tentando dar seus filhos para mim, uma completa estranha, mas creio que, mais do que isso, elas queriam esperança para os seus filhos. Vender uma criança é algo impensável em nossa conduta, mas o que você faria se não lhe restasse nada para dar ao seu filho? Será que vamos criar nossos filhos de forma que eles estejam atentos a compartilharem o mundo e seus recursos com os filhos dessas mulheres? Creio que Deus quer que você e eu façamos exatamente isso e falemos desse assunto em nossos lares.
salvando as crianças. Sim, há um sofrimento avassalador nos países em que a pobreza desnuda a alma humana, mas há batalhas a nível local que requerem a nossa atenção também. Enquanto eu escrevia esse livro, ocorreu um incidente interessante. Tive um vislumbre de como seria a proeza estratégica se aplicada a um sistema educacional local. Tive um vislumbre porque meu envolvimento foi meramente uma visita e entendo respeitosamente que há muitas pessoas que estão vigilantes e ativamente envolvidas nos sistemas e processos educacionais. Agradeço a Deus pelos professores e administradores educacionais que trabalham incansavelmente para dar educação de qualidade com orçamentos apertados. É por isso que há momentos em que eles precisam da nossa ajuda. Uma noite, em um dia de semana, meu filho mais novo, Arden, tinha uma leitura a fazer como dever de casa. Por estar muito cansado devido aos testes de basquete, ele perguntou se eu me interessava em ler para ele. Eu estava com medo de adormecer se tentasse fazer isso sozinho. O restante da família estava na sala, assistindo ruidosamente a um jogo de futebol. Então escapamos para o meu quarto. Enquanto líamos, eu ficava cada vez mais alarmada com o conteúdo do livro. Havia uma série de ideias sobre suicídio de adolescentes, vandalismos, abuso de cônjuges e filhos, violência, consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade, alcoolismo, abandono parental e furtos em lojas. Quando eu pensava que as coisas não poderiam piorar, chegamos a uma passagem que descrevia uma cena sexual altamente censurável. Meu filho virou-se e disse: "Mamãe, eu não quero mais ler este livro." Então, ele me disse que havia outras passagens que eram igualmente ofensivas. O problema era que a leitura daquele livro era exigida aos meninos do primeiro ano pela matéria de literatura. Decidi que iria telefonar para a escola pela manhã e solicitar que fosse designado outro livro para ser lido por Arden. Na manhã seguinte, quando falei com o professor, ela concordou que Arden podia ler um livro alternativo para essa tarefa. Desliguei, pensando que estava tudo bem, mas mais tarde, naquele dia, algumas coisas aconteceram que me convenceram que eu precisava fazer mais. De acordo com a política da escola, devido ao seu material censurável, aquele livro exigia a permissão dos pais. Percebi que os outros pais não tinham ideia do que havia naquele livro. Afinal, a única razão pela qual eu estava ciente era porque eu tive de lê-lo para o meu filho. Sobre condições normais, eu também não saberia. Era certo que somente meu filho estivesse protegido contra o conteúdo dele? Como esse livro construiria as perspectivas sobre pornografia, sexo, pais, álcool, roubo, violência e suicídio para os outros meninos da turma? Sabendo o que eu sabia, eu podia permanecer calada? Não era minha responsabilidade proteger as outras crianças e pais também? Escrevi um blog para conscientizar as pessoas sobre o conteúdo e consegui apoio para alertar a escola de que eu não estava sozinha em minha preocupação. Em menos de 24 horas, mais de 500 pessoas, muitas delas educadoras, responderam, dizendo que também acharam o livro inadequado. Algumas eram mães que estavam ensinando seus filhos em casa e que disseram que esse tipo de coisa era exatamente o motivo pela qual elas retiraram seus filhos de escolas públicas. Eu não estava questionando o direito de o autor escrever a sua história. Minha preocupação era que esse livro fosse exigido como literatura para crianças de 14 anos de idade. Esse livro defendia a pornografia. O tráfico sexual tem início com a pornografia. Imagens não saudáveis podem literalmente torcer a percepção que um jovem tem das mulheres de maneira inimagináveis. O livro em questão dava a ideia de que a pornografia aliada à masturbação era um comportamento normal para os meninos de 14 anos. A pornografia tem o poder de criar uma mentalidade que subjuga e enlaça suas vítimas, homens e mulheres. Essa violação pode macular a intenção sexual futura com misoginia, desligamento emocional e sexual, além de vício em sexo, coisa que prepara o caminho para o tráfico sexual. Eu sabia que os nossos sistemas educacionais locais esperavam inspirar virtudes em seus jovens. Eles tinham políticas eficazes em vigor para promover esse objetivo.
mas de alguma forma esse livro passara desapercebidamente. Marquei 1 hora com o diretor da escola para alertá-lo de que algumas políticas tinham sido quebradas. Compartilhei a minha preocupação de que, como alguém que havia visto em primeira mão os resultados nocivos do tráfico sexual, eu estava alarmada com a apresentação das mulheres como objetos sexuais. Durante aquela semana, o livro foi suspenso. Eles ficaram satisfeitos por haver sido descoberto um erro no processo de seleção e fizeram algumas mudanças para que as futuras seleções de livros não embaraçem nesses obstáculos. As escolas públicas têm em seu quadro de funcionários pessoas comprometidas em educar crianças. Assim como qualquer um de nós, elas podem cometer erros e ter lapsos de julgamento. Em vez de atacá-las, não é melhor andar lado a lado como um aliado no processo educacional e encorajar o melhor para todas as crianças, em vez de apenas proteger as nossas? Depois que expressei a minha preocupação, a escola percebeu que aquele livro havia sido planejado para todas as turmas do primeiro ano, e a turma do meu filho, por acaso, foi a primeira a lê-lo. Por ter sido levantado um alarme e a escola ter dado apoio a ele, muitas crianças foram poupadas da violação de ler um material ofensivo e questionável. Ao longo desse processo, em momento algum, usei a minha posição como cristã. Não esbravejei nem gritei com os professores ou com a administração da escola. Eu apelei para eles de acordo com o seu próprio conjunto de políticas. Além de apontar para um problema, sugeri uma solução razoável. Eu disse a eles que estava comprometida com o processo e com a solução. Qualquer uma de vocês poderia ter feito o mesmo. É hora de caçar. Deus está convidando você e eu para fazer parte de uma caçada. Quando nós os buscarmos e perseguirmos, encontraremos a sabedoria e as respostas que necessitamos. Em um mundo destruído pelo divórcio e pelo desligamento emocional, precisamos de amizades inspiradas pelo céu e de relacionamentos estratégicos a fim de treinar e proteger os filhos uns dos outros. Para realizar o resgate das crianças perdidas em um risco do nosso mundo, precisarão estar estabelecidas estratégias e respostas inspiradas pelo céu. Ninguém é uma ilha, estamos juntas. Por causa dessa dinâmica, o que você faz tem o poder de me afetar e o que eu faço tem o poder de afetar você. Com esforços coordenados, temos a chance de virar o jogo em nossos lares, igrejas e comunidades. Vivemos em um tempo em que há grande oportunidade para as redes sociais. Cabe a nós decidir se vamos usar essa conexão para o bem. Quando comecei a pesquisar sobre as leoas, não sabia que os leões são os únicos membros da família dos felinos que vivem em comunidade. Onde uma leoa é fraca, outra é forte. Onde uma pode vacilar, outra a sucede. E toda essa força se expressa sobre o abrigo do poderoso leão. Não é o que acontece com os felinos solitários. A pantera, o leopardo ou a chita, felinos poderosos, não têm esse sistema de suporte. Toda vez que essas mães deixam seus pequenos para trás para caçar e procurar comida, elas correm o risco de voltar para uma toca que foi devastada. Em um documentário, ouvi os gritos aflitos de uma mãe chita que retornara para sua toca e descobrira que os seus filhotes tinham desaparecido. Sua voz era lastimável, enquanto ela os chamava durante toda a noite na esperança de que algum deles tivesse escapado da carnificina. Você e eu não fomos criados para o isolamento. Não posso expressar nem de longe o consolo incrível que foi ter tido pessoas fora da minha família para cuidar dos meus filhos como se eles fossem delas. Fomos abençoados por pessoas que erguem minha família perante o trono de Deus e nos guardam em oração. Até aqueles a quem nunca conheci oraram em nosso favor e só depois ouvimos falar nisso. Muitos ofertaram generosamente para ver o evangelho ser propagado e cativos que eles nunca conheceram serem libertos. Que o céu possa recompensar abundantemente cada um de vocês que cuida das famílias dos outros. Tire o ar dele. Quando a leoa mata, muito frequentemente ela não rasga ou despedaça a sua presa. Ela a sufoca, bloqueando a sua passagem de ar. Do mesmo modo, creio que é hora de nós também bloquearmos o suprimento de ar do inimigo. Uma maneira de fazer isso é parando de emprestar a ele o nosso fôlego.
Muitas vezes damos muita coisa a ele para trabalhar. Deveríamos cortar a força dele, não falando uns contra os outros. Em vez disso, usemos habilmente as nossas palavras para edificar, advertir, corrigir e encorajar. Nessa caçada, preciso de outras mulheres que entendam os meus pontos fortes e fortaleçam as minhas fraquezas. E você também. Para fazer isso, escolhi deliberadamente me cercar de pessoas que são fortes em áreas nas quais eu sou fraca. É minha oração intensa que eu possa dar a minhas amigas a minha força nas áreas de fraquezas delas. Relacionamentos saudáveis e equilibrados são aqueles nas quais cada membro exerce uma contribuição. Que nenhuma de nós esteja contente com a segurança de nossos filhos apenas, mas, em vez disso, cresçamos no entendimento e na consciência de que todas as crianças desta terra são nossas responsabilidades. Que possamos ser cuidadosas para tirar todos os nossos filhos do caminho do perigo. Que nenhuma de nós imagine que a influência local não tem o potencial de exercer um impacto de longe alcance. Que nenhuma de nós acredite que o nosso papel é sem consequência. E que nenhuma de nós imagine que podemos conquistar o mundo sem ajuda. Permaneçam unidos com uma única força de pensar, esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês mostrarão os seus opositores o que virá pela frente, derrota para eles, vitórias para vocês. E tudo por causa de Deus. Filipenses 1, 27 e 28. Juntas podemos ser estratégicas.